E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galera, tô eu aqui hoje, segunda rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, a rodada de hoje a gente vai mostrar pra vocês o nosso time titular, voltado para uma boa pontuação, mas também pensando ainda em valorização. Lembrando que nessa rodada você sempre tem que mesclar jogadores que estão muito valorizados, que têm tendência a valorizar, e obviamente jogadores que você acha que vão fazer uma grande mitagem nessa rodada e com isso lhe proporcionar uma boa pontuação. Tá ok? A maioria das pessoas devem estar entre ter ganho 10 até 30 cartoletas nessa rodada, então ainda é necessário aumentar as cartoletas para chegar ali pelo menos até uma quinta rodada com as 150 para ficar totalmente tranquilo. Show de bola? Então é isso, solta a vinheta. Todo ano é assim. Voltando aqui, galera, então vamos direto para a nossa escalação e começando com os nossos goleiros. Galera, essa rodada tem várias opções interessantes de goleiro. A gente tem o Max, que é o que tem a maior tendência a valorizar, tá muito baratinho. Outras opções que tem tendência a valorizar, como Muralha, mas não é favorito no confronto. Bento, que também não é favorito. Douglas e até o Luan Poli, além do César, não são as melhores opções porque não são favoritos no confronto. O Max também não é favorito, mas é o que tá bem baratinho em comparação a maioria, e o Inter também não vem esboçando um grande futebol. João Ricardo do Ceará é uma boa opção, o Walter é uma opção ali mediana no Cuiabá, porque querendo ou não, a chance dele valorizar já não é tão alta como esses, e o confronto não é simples contra o Fluminense. Se você está pensando mais em SG, o Jailson pode ser uma boa opção. O Juventude vai jogar contra o América e o Juventude é um time que chuta bastante, então o Jailson pode fazer uma boa pontuação. O Cássio é o maior favorito a conseguir um SG, só que a pontuação mínima dele para valorizar já é 5,52, então se porventura o Corinthians amassa o Avaí não chuta a gol contra o Cássio, e o Cássio sai com o SG, mesmo assim ele tende a desvalorizar, por isso que eu não acho que seja uma boa opção. No meu caso eu vou colocar o Aleph, lembrando sempre fazendo aquele esqueminha dos goleiros. Para quem não sabe, no esqueminha do goleiro você coloca um goleiro lesionado, que vale um pouco mais que o seu goleiro titular, no caso o Jori, e depois você coloca o seu goleiro titular para ir no banco, porque no caso de uma pontuação negativa do Aleph, ele não entra em campo e eu evito perder cartoletas. Caso ele faça a mitagem, de qualquer maneira ele vai entrar, porque o Jori está contundido e vai ser substituído automaticamente. Tranquilo? Então essas são as opções no gol. Chegando na nossa lateral, sempre olhando a pontuação mínima para valorizar, a gente tem o Egídio, que é uma opção interessante, mas a maioria em confrontos não favorecido. Lucas Pires é uma grande opção. Santos, apesar de não vir tão bem, é favorito jogando contra o Coxa. Porém, a melhor opção que eu acho disparada nessa rodada, acho que vai ser a mais escalada, sem sombra de dúvida, vai ser o Piton. Corinthians é o grande favorito a conseguir um SG jogando contra o Avaí na sua casa. E ao lado dele eu vou colocar, galera, Bruno Pacheco. Lembrando que outras opções como o Patrick também é uma opção interessante, o próprio Madison do Santos é uma opção interessante, e a partir daqui a gente começa a ter opções que são mais caras, que tem mais tendência a desvalorizar, como o próprio Nino Paraíba, o Mariano, Felipe Luiz, galera que está precisando 7, 8 cartoletas como o Arana, já são opções muito arriscadas, principalmente falando de defensores, tá ok? Então essa é a nossa dupla de laterais. No nosso banco de reserva, como eu havia mencionado, o Lucas Pires eu acho uma fortíssima opção e vou colocar ele como meu reserva. Lembrando que no banco de reserva o jogador tem que ter um valor inferior aos seus titulares. No caso, o Lucas Pires tem 7,33, menor do que o Piton e o Pacheco, tá ok? Na nossa zaga também, as opções que eu acho mais válidas é o mercado, pelo lado internacional. De novo, o Inter não vem bem, mas pode conseguir o SG, não tem por que não colocar ele se você achar que é uma boa opção. Porém, eu vou de Eduardo Balmer no Santos. Eu acho que o Santos é um dos favoritos para conseguir mesmo esse SG, e o Balmer fez uma belíssima pontuação na última rodada, conseguiu 2,9 mesmo sem contar o SG, então ele leva a crer que
mesmo que o Santos não consiga o SG, pelo menos ele fica equilibrado. Se ele fizer o SG de novo, ele tende a fazer uma bela valorização. E o João Vitor do Corinthians, que muita gente vai colocar, é outra boa opção e tá bem baratinho. O Maicon do Santos é uma forte opção, mas também tá um pouco mais caro. E os jogadores mais caros, de novo, jogadores de defesa, eu vi muita gente querendo colocar o Murilo. Eu já acho arriscado, porque pode ser que ele só consiga o SG, não faça muito nada, porque o Palmeiras massacra o Goiás e isso faz com que ele não valorize. A mesma coisa do Gustavo Gomes. Então, o Léo Ortiz nem se fala. 8,51 é praticamente um suicídio, porque uma pontuação de 6,7 para um zagueiro já é uma pontuação extremamente relevante, tá ok? Então, essa foi a nossa zaga. Na nossa reserva também não vai ter segredo. Eu vou colocar, só mesmo por desencargo de consciência, o Raul Gustavo. Eu poderia, inclusive, colocar a dupla titular do Corinthians, mas eu preferi colocar o Baumer, já que eu já tô com o Piton e João Vitor. E sempre é possível acontecer alguma zebra. Se você forçar demais em um time na defesa, basta esse time levar um gol e você leva toda a sua pontuação a perder. Um gol do Corinthians, se porventura o Baumer não jogar, eu já perco 15 pontos de entrada. Tá ok? Então agora, subindo para o nosso meio de campo, eu vou colocar o Andrei. Muita chance de valorizar, muita mesmo. Lembrando que o Andrei é forte nos desarmes. O Andrei tem chute de longa distância, mas o forte dele é mais defensivo. Então tem uma forte tendência a valorizar. Acho que compensa demais. E ao lado dele eu vou botar o Wellington Rato, que rodada passada fez essa boa pontuação, estava no meu time. Fez uma forte valorização e é um jogador de frente do Atlético Goianiense. Ele está de meio, mas na verdade o Wellington Rato é um atacante pelo lado do Dragão, e lembrando que o Red Bull é um time muito franco. Eu não gosto tanto dos defensores do Red Bull, e eu consigo imaginar um Red Bull e Atlético Goianiense, um jogo movimentado de gols, um 2-2, 2-1, 3-1, algo desse gênero, e o Wellington Rato, com desarmes ou com gol, já vai fazer a valorização dele, então acho uma bela opção. O Everton é uma aposta ali interessante, se você quiser colocar, porque fez um gol no jogo contra o Fortaleza, tem tendência a valorizar, pega um Fluminense que é um time forte, mas tem seu valor. O Gomes muita gente vai colocar por causa dos desarmes, é um belo defensor para a gente colocar no nosso time. Zé Rafael tá na mira de muita gente. E aí que é o problema, galera. A maioria dos jogadores muito bons não estão com tendência a valorizar no meio de campo. Ó. Juliano é uma opção razoávelzinha. Everton Ribeiro, que meteu gol na Libertadores, já precisa de um 4,75 para valorizar. Os jogadores do Galo também, 4,96, como o Alan e o Jair. O Tyson, que tem 5,38. Zaratio, 5,81. E os que tem mais chance de fazer gol, que é um Ricardo Goulart, é 7. Arrascaeta, 7,84. Pikachu 7,84, Veiga 8,63 e o Nacho mais de 10. Galera, não é certo você colocar um Veiga essa rodada, mas como eu acho que ele vai imitar, eu vou colocar ele. Tanto que eu vou colocar ele, inclusive ele será meu capitão. Então se você for colocar ele é porque você está muito confiante que ele vai fazer uma grande pontuação. E outra coisa, não acho que compensa você colocar Veiga e vou colocar o Gabigol no meu time. Não, galera. Se você está colocando Veiga e Gabigol, a chance de você perder cartoletas é muito grande. O Gabigol, para valorizar, ele precisa fazer 2 gols, um gol e assistência, contra um São Paulo que não é um time tão fraco. Obviamente, não joga bem fora de casa, mas eu acho que é um risco muito grande, lembrando que a gente ainda precisa valorizar. Eu vou agora só colocar o meu reserva em relação ao meu meio de campo. Meu reserva no meio de campo, galera, eu vou de Everton Ribeiro. Também não está com uma tendência tão grande a valorizar, 4,75 é uma tendência mediana de valorização, não é tão ruim como o Veiga, mas também não é aquelas opções tão boas como o Andrei. Só que vem uma boa fase na Libertadores, caso alguém não jogue, eu acho que ele pode ser uma opção de reserva interessante. Já no ataque, como eu disse, como eu botei o Veiga, eu queria muito botar o Gabigol, mas não dá, galera. Não dá para você colocar o Gabigol quando você já colocou o Veiga. Agora, valorização. Igor Paixão é uma forte, é um jogador muito rápido, pode levar muita falta jogando contra o Santos ou nos contra-ataques. Caleri é interessantíssimo, precisa de muito pouco, mas tá bem salgado também para valorizar, é uma opção interessante. Só que eu vou colocar, galera, primeiramente Mendonça pelo lado do Ceará. Eu acho que o Ceará é favorito. Mendonça tem tendência a valorizar nesse jogo contra o Botafogo, então é interessante, lembrando que o Vina não vai jogar, então tem uma tendência ao Mendonça ser o batedor de pênalti do Ceará, porque o Vina foi suspenso no último jogo, não é? E ao lado dele, galera, eu vou de Cano, ao lado do Fluminense, também não tá com uma forte tendência a valorizar, mas eu acho que o Fluminense é favorito nesse jogo contra o Cuiabá, e ainda mais, o Cano, rodada passada, 100 gols, pontou 7,
com 7 finalizações. Então, é uma belíssima opção. E ao lado deles, eu vou de Ítalo, galera. Outra opção que eu acho extraordinária. Pouca gente está analisando o Ítalo, que na Libertadores marcou gol. É um belo atacante. Como eu disse, eu acho que Red Bull e Atlético Goianiense será um jogo movimentado. Para fechar aqui com o nosso técnico, galera. Lembrando que a valorização do técnico ela é um pouco diferente. Inclusive, o Cartola nem coloca os mínimos aqui. Então eu vou colocar quem eu acho que tem um favoritismo natural, que no caso é o Vitor Pereira pelo lado do Corinthians. Eu acho que o Corinthians é favoritaço em cima do Avaí. É essa a minha escalação, tá ok, galera? Então esse ficou sendo o nosso time. Lembrando que a maioria tem forte tendência a valorizar, com exceção somente do Veiga, que é uma opção mais fora. Italicano também não tem forte tendência, mas são 2 centroavantes. Então eu coloquei pelo menos 3 batedores de pênalti, lembrando que o Mendonça também às vezes bate pênalti. E o Jori aqui ele só é reserva, ele só é titular para Cardoalo. Esqueci até de botar o meu banco de reserva no ataque, tá ok? Em relação ao banco, galera, não tem muito segredo não. Eu tinha colocado o Caio Vidal pelo lado do Inter, caso não jogue, pode ser uma opção ali, apesar de o Inter não estar na melhor das fases, tá ok? Então esse ficou sendo nosso time. Se você gostou do vídeo, papoca um like e assistiu até aqui, se inscreve no canal se é inscrito. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!